Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos iniciando mais um mês de gravações aqui do nosso resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens, o último mês do segundo trimestre. Estamos com esse projeto já faz 6 meses, não é isso, Esté? Estamos muito felizes por estar nessa missão junto com vocês e estamos adorando o envolvimento de vocês também nessa paixão de estudar a lição da Escola Sabatina. Isso mesmo, a gente lê todos os comentários de vocês, curte e tenta responder, né, na medida do possível. E a gente gosta muito da interação de vocês, então não deixem de comentar, certo? E de compartilhar com seus amigos também, né, pra gente estudar a lição junto. E não esqueçam que nosso encontro é todas as sextas-feiras às 6 horas da noite. E aí, vocês estudaram os 7 dias da lição da Escola Sabatina? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. E aí, vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi Não Mais Sob um Tutor. E o texto-chave que baseou todo esse estudo foi o livro de Gálatas, capítulo 3, do verso 10 ao 29. Para entendermos, né, todo o contexto e começarmos exatamente o estudo da lição dessa semana, nós temos que entender para quem Paulo estava se referindo ao falar aquelas palavras do capítulo 3 que estudamos essa semana. Ele estava se referindo, né, para um povo judeu que era, vamos dizer assim, legalistas, onde eles queriam trazer todo o peso, toda a escravidão, né, e colocar em cima da lei. Ou seja, esse povo legalista, ele sempre olhava o lado negativo, né, a condenação, o que a lei sempre estava apontando os erros das pessoas. E Paulo, ao ter essa oportunidade de conhecer a graça de Cristo, ele já conseguiu respirar aliviado e queria espalhar essas boas novas a todas as pessoas. E ele queria também mostrar que não é aquilo que eu acho ou que você acha, como exatamente diz essa segunda tirinha aqui da lição, que diz assim: seu guarda, essa é a sua verdade, não a minha. Às vezes nós temos muito achismo sobre a palavra de Deus e na verdade o que deve reinar é a letra, né? É a mensagem mesmo, de verdade, sem darmos a nossa opinião, estudarmos mesmo o que Deus ele quer nos mostrar. E durante essa semana nós estudamos um pouco sobre isso, né? A objetividade da lei, que ela está ali para nos educar e para nos ensinar, e foi o que estudamos durante essa semana. Pois é, gente, como Sonara falou, né? Paulo ele estava falando para o público judeu. E dentre o povo judeu existiam os fariseus, né? Os fariseus e os mestres da lei, que levavam a lei ao pé da letra, que traziam fardos em cima da lei de Deus, né? Inclusive Paulo era um dessas pessoas, né? Então, nessa lição dessa semana nós vamos estudar um pouco sobre a importância da lei de Deus, sobre a sua validade e sobre a função dela nas nossas vidas, hoje em dia. Temos que compreender, né, uma coisa assim muito importante dentro desse contexto. Quando Paulo faz suas comparações, suas indagações, né, em relação que ele não está querendo trazer muitos contrastes em relação à aliança do Sinai, a antiga aliança, né, com a nova aliança. Temos que ter em mente que Paulo ele sempre enfatiza que existe apenas um evangelho, tá? Outra coisa que nós temos que prestar atenção é de que ele também, sempre em suas falas, ele diz que nós não somos salvos ao cumprir a lei, né? Nós somos justificados, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo. Só que pelo fato de nós sermos salvos, nós cumprimos a lei de Deus, né? Porque como a Bíblia diz, né? Quem ama, você ama a Deus, guardarás os meus mandamentos, né? Se você me ama, guardarás os meus mandamentos.
Então, porque você guarda os mandamentos de Deus é porque você já é salvo. Então, ele sempre enfatiza isso, que a lei ela não salva. Outro ponto que ele sempre enfatiza é que a lei lá do povo de Israel, ele não veio anular a lei de Abraão. Né? Deus apenas ele quer firmar sempre em todas as suas alianças um relacionamento de amor, de fidelidade, né? Uma renovação desse relacionamento de amizade entre Deus e o povo, né? Isso é Esther. Ele sempre quer enfatizar isso, que todas as alianças, né? Todo esse contexto que engloba a lei de Deus, eles sempre andaram juntos. Exatamente. Pois é, Sonara. A mensagem da Bíblia, a mensagem bíblica, sempre enfatiza Deus querendo ter um relacionamento com a gente, né? Ele apresenta a lei dele, tanto pela primeira vez para o povo de Israel, quanto outras vezes, sempre que ele fala da lei dele, ele fala dela como padrão moral, né, para a vida deles, mas ele não mostra ela como um meio para a salvação. E uma das comprovações disso está lá em Êxodo, no capítulo 20, né? Antes de Deus anunciar o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, ele disse o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus ele se mostra como o nosso Salvador. Ele não colocou como uma condição para libertar o povo lá do Egito eles estarem guardando os mandamentos de Deus. Até porque eles tinham esquecido de quem Deus era. Eles estavam vivendo uma vida totalmente alienada de Deus, dos princípios da palavra de Deus, né? Dos princípios de amor em relação a Deus e ao próximo. Então, Deus primeiro tirou o povo do Egito. Ele primeiro se mostrou como salvador deles, para depois mostrar o padrão moral elevado, né, de amor e misericórdia, como em toda a Bíblia, Deus sempre fala, né, que a lei de Deus ela é baseada no amor e na misericórdia. E ele mostra como esse é um padrão moral para ser atingido depois que eles recebem a salvação, né? Então é a consequência da salvação, é a nova vida que eles terão depois de serem libertados por Deus, do pecado, da escravidão, do jugo, né? E o mais interessante, é que às vezes a gente pode até pensar assim, o porquê que a gente quer trazer tanto fardo, tantos questionamentos sobre a lei de Deus, tantas leis, né, tanto julgo em cima da lei, se até o próprio Paulo disse, né, e nós estudamos nas outras semanas, que a lei é justa, boa, perfeita, né, e a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Na Bíblia diz que a lei é a perfeita expressão do caráter de Deus, né, e Deus ele é eterno. Então a gente começa a ligar algumas coisas e ver que a lei ela é perfeita. Eu vi um comentário e realmente isso faz sentido. A lei ela pode ser comparada como se fosse um espelho, né? Assim que você se levanta pela manhã e vai olhar no espelho, o espelho ele mostra que às vezes você está, né, com o cabelo bagunçado, que você não está muito bem em questão da fisionomia. Só que o espelho, ele arruma, né? Exatamente, não arruma você. Não arruma você. Né? Você diz, vixe, eu estou um pouco com o cabelo bagunçado, e aí vamos arrumar aqui o meu cabelo? Não, você precisa de outra coisa para auxiliar, né? Essa sua arrumação, e você volta para o espelho e vê se você está ainda com algo bagunçado, e você com algo fora do lugar. E nós podemos observar isso na lei, né? Ela por si só, ela não conserta, né, os nossos erros, as nossas falhas. Ela está ali para nos mostrar onde estamos errando. E assim como nós precisamos da escova para ajeitar o nosso cabelo, da água para dar uma ajeitadinha, né? Nós precisamos também, em questão da lei, nós precisamos de Jesus, da graça dele, né? Para podermos conseguir caminhar por um caminho seguro e correto. A lei está ali apenas para nos educar,
né, para nos ensinar, para nos mostrar. E eu acho incrível essas 2 últimas lições que nós estamos estudando, porque nas outras semanas nós estávamos estudando mais em relação ao peso, né, a toda questão legalista, a todo o fardo que as pessoas colocavam sobre a lei de Deus. E agora Paulo, nas suas sábias palavras, ele vem exaltando a lei e mostrando também o lado bom. Na verdade, a lei, eu vejo assim, Esté, que a lei, ela é 100% boa, né? 100% Paulo boa. mesmo disse, É, exatamente, Paulo boa, mesmo diz perfeita. isso. E tipo, ela tá ali. Não, é muito incrível isso, Esté. Porque a gente estudou na semana passada, né? É como se realmente fosse algo que limpasse os nossos olhos e mostrasse realmente aonde estamos errando. Por que ela seria ruim? Algo que mostra aonde a gente está errando. Por que isso seria ruim? Né? Não tem como isso ser ruim na nossa vida. Então, é muito maravilhoso saber e desfrutar, né, dessa graça, dessa oportunidade de conhecer tudo isso, não é mesmo, Esther? E Paulo, ele estava fazendo um ótimo trabalho. Quando ele finalmente conseguiu descobrir essa graça, finalmente ele conseguiu respirar aliviado, ele teve a coragem, a ousadia, né, de falar tudo o que ele... Ele aprendeu com Jesus, né? Exatamente. O verdadeiro lugar da lei, né? A função verdadeira que a lei tinha. E o que foi que ele fez? Em primeira mão, espalhar isso para as pessoas, né? E tirar aquele conceito errado de que o que as pessoas tinham, né, sobre a lei de Deus. Exatamente. E está aí, depois de a gente entender, né, todo esse contexto da vida de Paulo em relação a esse assunto que estamos tratando essa semana, eu lanço uma pergunta. Os 10 mandamentos, na verdade, ele sempre existiu? Porque lá nos 10 mandamentos vem dizendo assim, não adulterarás, honrarás teu pai e tua mãe, né? Para honrar o teu pai e tua mãe, então você é filho, então precisaria existir um filho lá na criação, né? E como... Ou no céu, né? É verdade, ou no céu. Aí lá no céu, por que não adulterarás? Como funciona mais ou menos esse contexto da lei lá no princípio? Pronto. Como a gente pode ter certeza, né, que a lei de Deus sempre existiu? Na Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. Então, se não tinha lei, Satanás, né, que antes era Lúcifer lá no céu, não poderia ter pecado. Mas a gente sabe que ele pecou. A Bíblia fala isso, né? Que ele pecou, que ele errou. E Caim e Abel? Caim Caim matou Abel, né? E será que existia lei? Se os 10 mandamentos foram dados só para o povo de Israel, naquela época tinha lei? A gente sabe que é pecado assassinar, porque na Bíblia diz. Mas a lei existia antes dos 10 mandamentos? Com certeza. Porque não seria pecado se não existisse lei. Não é verdade, Sonara? Isso. E se a gente observar, né, algo... quando a gente estuda a palavra de Deus, você vê que Deus ele dividiu os 10 mandamentos e até os próprios 10 mandamentos já faz referência a isso, né? Na própria divisão lá das tábuas de pedra, né? Honrarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? E amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Se você vê os 4 primeiros mandamentos, né? Faz referência a realmente essa questão da adoração a Deus. E os 6 últimos mandamentos é essa questão do amor ao próximo, né? Então, assim, o que a Bíblia nos ensina e nos mostra, né, no decorrer quando nós estamos estudando toda a Bíblia, é de que lá no céu reinava esses 2 mandamentos, né? Esses 2 princípios, esses, né? 2 princípios, exatamente. Princípios do amor a Deus e ao próximo. E ao próximo. Os 10 mandamentos são a lei de Deus, a lei eterna, como a gente já falou, né? Que é a expressão do caráter de Deus, né? Que revela o amor a Deus e o amor ao próximo, como a nós mesmos. São uma adaptação da lei à vida humana, certo? Porque imagine, lá no céu, nós, até onde sabemos, os anjos, eles vivem como irmãos, né? Então não faria nenhum sentido a ordem não adulterarás.
né? Ou então, honra teu pai e tua mãe, para os anjos. Então, os 10 mandamentos são a lei de Deus adaptada à vida humana, né? À humanidade. Mas ela sempre existiu. O princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo sempre existiu no coração dos seres que foram criados por Deus, né? Nós imaginamos que os anjos eles tinham os princípios da lei de Deus no coração deles, né? Então, quando eles transgrediram essa lei, poderia não ter uma lei em tábuas de pedra lá, como foi dada para nós, a humanidade, né? Mas existia a lei de Deus gravada no coração deles. Então, quando eles agiam de forma diferente a esse grande padrão moral, que é o padrão supremo do amor, né? A Deus e ao próximo, eles estavam quebrando a lei de Deus. Mas por que exaltar a lei de Deus? Justamente porque ela é a forma, a melhor forma, né? Como eu falei, é o padrão de vivência, o padrão do que é bom, do que é justo, do que é agradável. E a lição, ela vem trazendo, né? Três funções da lei, né? Aqui fala que foram meio que classificadas pelos reformadores protestantes, né? 3 funções principais da lei de Deus, né? A primeira é civil. A lei de Deus, ela servia como ordem moral, né? Ordem social. Ela regulava o andamento das relações sociais, né? E eu acho muito interessante porque está sobre a lei, né? Está sobre um governo, né? Desde as origens da humanidade, era importante para conter a maldade humana, né? Porque quem é que ia punir o pecador, um assassino, alguém que transgredisse as leis, né, da sociedade? Então a gente vê que lá nos primórdios da humanidade, a lei, a função civil da lei de Deus, ela continha a maldade humana. E o mais interessante, Esther, é que a lei de Deus, né, em relação a esse ponto, do exemplo da lei civil, ela também baseou esses conceitos em relação ao direito, né, na Sim. área de direito. Que ela também, se você vê toda a Constituição, todas as leis que regem, né, ela também, se você for minuciosamente estudar, ela também é baseada na lei de Deus, Com certeza. né? Em todo o contexto de não poder matar, né, não poder roubar, traz todo, como se fosse o amparado, moral, né? né? O fundo moral, Exatamente. fosse a lei de Deus para as nossas leis civis, né? E todo esse contexto da parte de direito, né, que foi baseado toda a Constituição. Né? Meu irmão, ele está fazendo direito agora. E eu lembro que ele estava fazendo um trabalho e eu estava só prestando atenção, porque ele estava estudando sobre as origens do direito, né? E ele ficou com a parte de falar do direito canônico, que é justamente o direito que surgiu ali no meio da Igreja Católica, né? Eles apresentavam os princípios da Bíblia e da Igreja Católica, mas tinha um fundo bíblico, né? E a história mostra que o direito ocidental, o direito atual, tem uma grande influência, né? E uma grande base do direito canônico, que tem muitos de seus princípios na palavra de Deus. Então a gente pode ver que a sociedade, hoje em dia, como você disse, né? A lei de Deus é um amparado, né? Ela é o fundo moral, né? A razão principal para demonstrar o que é certo e o que é errado, para manter a ordem social, né? Então essa é uma das funções da lei. A segunda função, né, dita pelos reformadores protestantes, seria a função pedagógica, que é justamente o que a gente tem falado, nos conduzir para Jesus, né? A lei, ela mostra onde nós estamos errando e mostra que nós precisamos de uma solução e que nós precisamos de um Salvador. Então, ela nos leva, é um tutor, né? Como tem falado no título da lição, ela nos leva até Jesus, ela nos conduz até Jesus, né? E a terceira função é a função moral, né? Que não é no âmbito civil, mas no âmbito
pessoal, né? É o código de vida, né? Que mostra a forma que devemos viver depois de que somos salvos. E Esther, nós podemos observar que a lei, ela não se limita apenas aos 10 mandamentos, né? Isso, se observarmos na Bíblia, Deus ele traz outros preceitos também, né? Outros ensinamentos para nós termos, né, oportunidade de caminhar num caminho mais seguro, né? Como, por exemplo, ele dá orientações para termos uma boa saúde, ele dá orientações de uma vida financeira melhor, né? Uma gestão financeira correta, o que precisamos fazer em relação aos dízimos, né? Então, existem várias outras coisas na Bíblia que são mandamentos, né? Que são mandamentos, exatamente, essa palavra é correta, que são mandamentos também que nos ajudam, né? Nessa caminhada cristã, que também temos que observar uma coisa assim, muito importante. Uma observação, já que a lei, né, ela é algo que nos ensina, né, que nos educa, nós temos que ter a consciência que ela não nos salva. Vamos enfatizar sempre isso, ela não nos salva. Nós já somos salvos por meio de Cristo Jesus, por conta da sua graça. Então isso tem que estar firme no nosso coração, certo? E por sermos salvos, já pertencemos a Jesus, sermos filhos dele, nós guardamos os 10 mandamentos, né? E volto a lei de Deus, né? E toda a lei de Deus. E toda a lei de Deus, não apenas, né, enfatizando novamente, não apenas a lei, os 10 mandamentos, se limitando apenas isso, né? Mas todas as leis de Deus. E sempre é bom, eu sempre digo esse verso, né? Que Deus disse: me amais, guardareis os meus mandamentos. Então isso já é uma consequência, sabe? De um relacionamento de amor, exatamente, com Deus, né? Inclusive, Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, quer dizer que não vale de nada, a gente não precisa guardar todas as outras instruções e orientações de Deus que foi dadas no Antigo Testamento. Pelo contrário, Jesus ele estava resumindo a essência da lei. Tudo se centrava nisso, né? O objetivo supremo era o quê? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso não é um mandamento do Novo Testamento, é um mandamento do Antigo Testamento, né? Lá em Deuteronômio fala que é uma ordem de Deus a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos e ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Então, a reflexão interessante, né? Porque às vezes a gente quer andar no limite, né? Quer andar sempre na beira entre fazer o que é certo e o que é errado. Até onde eu posso ir sem pecar? Até onde eu posso agir sem pecar? Até onde eu posso participar das coisas do mundo sem pecar? Mas, na verdade, Deus ele apresenta um grande monumento, uma grande representação moral, né, de como devemos agir, de como devemos viver para que a gente possa ter vida e liberdade. Porque a menor desobediência aos mandamentos de Deus, as ordens de Deus, elas nos encaminham para a morte, né, Sonara? Nos encaminham para a destruição, sabe? Então, envolve também a questão da gente confiar em que tá. Primeiro vem a salvação, depois é que nós vamos começar a obedecer a Deus. Porque a gente precisa entender que toda a ordem de Deus que Ele nos dá não é em vão, não é porque Ele está querendo ser autoritário e quer tirar nossa liberdade. Não. Porque cada desobediência, mínima que seja a lei de Deus, ela produz morte. Ela produz ruína ao ser humano, ruína moral, ruína física, né? Se nós desobedecemos a lei de saúde, as leis de saúde, as orientações que Deus deu na palavra dele, que ele colocou no nosso corpo, as leis de saúde, nós vamos definhando, nós vamos nos acabando, nós vamos morrendo, entendeu? Assim é com todas as questões da vida, das orientações que Deus nos dá, entendeu? Então, Deus ele não poderia diminuir esse padrão moral. Quando Jesus veio na Terra, a gente sabe que ele não veio diminuir a obrigatoriedade da lei. Porque a vida na Terra
E o universo, né? Porque nós sabemos que as criaturas de Deus não são só os seres humanos, são os anjos do céu, que são seres morais também. A vida do universo, a segurança do universo só seria possível guardar quando a lei de Deus ela é guardada. Então, por isso que Deus não tolera o pecado, porque ele conduz à morte, à ruína, à destruição de suas criaturas. É verdade, amém. Que momento maravilhoso passamos aqui. É verdade. Revisando a lição junto com vocês, né? E que nunca nos esqueçamos que a lei ela está aqui para nos ensinar, para nos mostrar o caminho por onde devemos caminhar. Né? Então que possamos ficar com esse estudo, essas palavras bem guardadas na nossa mente, né? Porque ela é nesse lugar aqui que a gente consegue pensar, né? Se comunicar com Deus, então que possa ter ficado tudo aí na sua mente, que você possa aprender mais e mais dessa lei perfeita, justa, né? E boa. E convidamos vocês a pegar todos esses comentários, né, também, a essas discussões, essas perguntas das discussões em sala que tem no estudo da sexta-feira e levar lá para os seus jovens amanhã, lá na sua sala de estudo da lição da Escola Sabatina. Aproveita e compartilha esse vídeo lá no grupo dos seus jovens também, para incentivar eles a assistirem agora nesse restinho de sexta-feira, para ajudar no comentário de amanhã, tá bom? E nós nos encontramos próxima semana. Desejamos um ótimo sábado a todos vocês. Que você possa crescer no conhecimento do Senhor, crescer junto conosco, né? Possa conhecer mais do nosso Deus, da misericórdia dele, verdade, né? Da bondade dele que ele revela para o ser humano na lei dele, né? Fique conosco e nos acompanhe toda semana, né, Sonara? Exatamente. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau!